ação. Por que cenas de ação? Porque sim, cara, cenas de ação em transporte são difíceis, são complicadas. A gente já falou um pouco sobre guiar e conduzir, porque ela parte do mesmo princípio. Você não tem ideia de como funciona. São regras de... Você pode partir para um sistema com regras demais ou para um sistema de coisas de menos. E isso pode te atrapalhar. Além disso, você vai ter que ter atenção em muito mais coisas do que uma cena normal de combate que você é acostumado a narrar. Ah, sim, mestre de RPG, você é um cara experiente. Sim, mestre de RPG, você já narrou muito combate. Sim, mestre de RPG, você sabe das coisas. Joga o dado de ataque, errou, joga o dado de ataque, acertou, joga o dano, joga o dado de ataque. Não é assim que funciona não, tá, parceiro? Quando você tá em cima de uma carroça com gente te perseguindo, vindo de todas as direções, e você não pode se mover, você não tem pra onde correr, você não tem pra onde se esconder, a coisa muda de figura. Então, mestres e jogadores tendem a ficar perdidinhos, e se a coisa não for bem narrada, ninguém vai entender a cena. Então, vamos lá. Primeira dificuldade de cenas de ação: entender o que está acontecendo. Cara, não tem experiência? Vai pro tablado, meu amigo. Pega o papel quadriculado e começa. Aqui tá a carroça, aqui tá o cavalo, aqui tá os perseguidores. Começa, porque senão você vai se perder. Vai mesmo. Ano passado eu coloquei uma história, uma sugestão de história, que era o assalto ao trem pagador. E nela era um western. Era um bang bang com as regras parecidas com o sistema que eu uso, que é parecido com o D&D, mesma coisa. Dá pra jogar do mesmo jeito. E qual que era a ideia? A ideia era os caras assaltarem um trem, meu amigo. Então eles, num certo momento, eles eram obrigados a se aproximar do trem a cavalo, subir no trem e ir lá pegar o que eles tinham que fazer e descer do trem. Então existia toda uma mecânica própria para esse processo. Complicada? Sim. Porque qualquer coisa que você faz em cima de um cavalo a toda velocidade, você tem risco de cair. Lá pro final nós vamos falar sobre catástrofes. Porque onde você tem veículo, você tem acidente. E onde você tem acidente, você tem gente dodói. E pelo menos eu, ao contrário do D&D terceira edição, da edição 3.5, do Pathfinder primeira edição, da edição que a gente não comenta, do Pathfinder segunda edição, do D&D quinta edição, que o guerreiro tem 150 pontos de vida, dane-se se ele cair de uma carroça em movimento, eu não acho que é uma boa ideia, não. Porque qualquer um se arrebenta numa queda. Né? Então, assim, existe um certo perigo. Então, o primeiro ponto é esse. Entender o que está acontecendo. Cada jogador tem que ter a noção completa de onde ele está, quem está ao redor e o que ele está fazendo. E nesse ponto da narrativa, o narrador tem que ignorar tudo que não é importante para os personagens. Por quê? Vamos lá. Você está dirigindo um carro a toda. Não faça isso. Não faça isso. Não dirija um carro igual louco por aí. Mas você está num filme do, sei lá, Michael Bay. Antes do seu carro explodir, você tem que correr com ele. Não importa se alguém está falando alguma coisa. Não importa se tem alguém escondido. Não importa se tem alguém fazendo outra coisa que não seja influenciar o seu movimento. O motorista, ele só está com atenção na manobra que ele tem que fazer, nos processos que ele tem que executar e no caminho que ele tem que seguir. Ah, mas eu estou jogando Matrix aqui. O meu companheiro de lado vai atirar nas pessoas que estão perseguindo. Então ele vai debruçar na janela e tacar fogo, meter bala. Ele vai prestar atenção em quem está escondido? Não. Ele vai prestar atenção no caminho que está sendo seguido? Não. Ele tem que única e exclusivamente ter noção do alvo dele e do que as pessoas que estão atacando estão fazendo. Agora, o mestre tem que ter a noção disso tudo. E ele vai suar para acontecer. A segunda coisa que você tem que verificar é: as pessoas têm as habilidades, o treinamento, a perícia, tem o que é necessário para ela realizar o que ela está realizando? Porque se é uma pessoa que não tem destreza nenhuma, não tem carisma nenhum, e tá guiando uma carroça em alta velocidade, como que ele tá controlando o bicho? Ele não consegue passar comando. Ele não consegue guiar.
Então, você acaba antes de começar. Terceiro ponto, quais são os perigos que você está colocando durante essa cena de ação? Quais são os perigos de uma cena de perseguição numa história medieval, onde você tem uma carroça com 2 cavalos, 4 pessoas em cima dela, mais um tanto de tranqueira lá, sendo perseguida por 4 cavaleiros que estão querendo roubar esse material? Quais são os perigos que você vai encontrar? Perigo número 1, o caminho. Qualquer coisa que faça os cavalos tropeçarem é quase o risco de morte geral para todo mundo. Segundo, a estrada está em boas condições? Porque eu falo do caminho, é uma curva fechada, uma obstrução. Agora, o caminho, o caminho que a carroça está seguindo tem buraco? A carroça passa? É largo o suficiente? Terceiro, qual é a condição do veículo? Ela suporta essa velocidade toda? Ela não vai se chacoalhar demais? Como que as pessoas vão ficar ali em cima, segurando? Tem alguém fazendo algum tipo de ataque à distância? Porque cavaleiros à toda, que não sejam da quinta edição, ou que não seja aquelas habilidades louquíssimas que tinha na terceira edição, que o cara tinha que comprar 4 talentos para conseguir jogar flecha enquanto corre a disparada, como que eles vão atacar à distância? Eles vão ter que se aproximar, ou atacar o cavalo, ou atacar a carroça, ou atacar as pessoas que estão lá, ou pular na carroça. Então, quando você tem essas conjunturas aí definidas, você pode começar a entender a cena e narrar para o pessoal. E a maioria das pessoas não tem esse discernimento. Ela vai ficar confusa, vai confundir os jogadores jogadores vão se confundirem e toda a cena pode ir por água abaixo. Se você então faz tudo isso que eu falei de passo a passo, considera cada coisa e organiza no tabuleiro, anota, fulano agora fez isso, fulano agora, Beltrano fez isso, aí você vai ter uma cena organizada. Aquilo que eu tava falando sobre as viagens, ou condução, leva muito em relação a tempo de execução, né? E aí, em uma cena de ação, você não tem um tempo de execução vasto pra você, tipo assim, não, vou fazer com calma. Tem que fazer na urgência. Então, por isso que ele demanda um pouco mais de testes e da pessoa que está fazendo ter o conhecimento daquilo, seja pela classe que ela está dentro, é um ranger, provavelmente tem uma chance maior de ter, é um mago. Acho pouco provável que um mago tenha domínios de guiar cavalos, etc, e carroças em alta velocidade. A gente está falando aqui de ação e de guiar veículos e está se atendo a principalmente carroças, né, que são principais. Mas no Warhammer a gente teve aí aventuras inteiras que foram em cima de barcos. E o barco que o grupo tinha, inclusive foi conquistado a partir de uma cena de ação. Eles encontraram um barco à deriva que estava cheio de mutantes e eles conseguiram eliminar os mutantes e aí eles acabaram ficando com o barco para eles. E uma cena de combate em barcos, em uma embarcação, tem um agravante que se você cair dali também, você tá na grande chance de afogar e morrer. Porque dano por afogamento não é um dano pequeno também. Assim como a questão que o Vermelho estava falando do dano de queda, independente da classe, do nível de HP do bicho, do personagem, um dano de afogamento também é um dano massivo, né? A pessoa dura X turnos afogando, independente de quanto de HP ela tem. E outra questão também que acontece em embarcações, que pode ser um pouco mais agravante, além da instabilidade, dependendo do clima, marés, ondas, etc., dependendo de onde tiver, são inimigos invisíveis também que estão ali abaixo do navio. Porque além de ter, sei lá, um barco pirata te seguindo, ou a luta está acontecendo em cima do barco ali mesmo, na proa e tal, pode ter criaturas, krakens, outros tipos de monstros que a gente já falou aqui nos papos de mestre que me davam de animais aquáticos, que pode estar ali oferecendo um perigo extra pro barco em si. Tem monstros que são capazes de destruir um barco inteiro. Então é um agravante maior aí para ficar prestando atenção. E eu não vou nem falar nos combates aéreos, porque aí também é outro perigo que pode É vir sempre bom, né? muito maior, né? Eu acho que isso que o Vermelho falou é um aspecto importante, especialmente em sistema tático. Eu acho que essa questão das cenas de ação é um problema em sistema tático. A gente fez no Forja do Amanhã, a gente teve um arco inteiro que era num trem.
com briga em cima do trem, dentro do trem, saindo do trem. Depois a gente teve um arco Era com briga uma, dentro era uma do- aventura de mineiros. Exatamente. Uau. Depois teve uma no navio voador voando normal, navio voador caindo. Depois teve um no castelo voador normal, castelo voador. Então assim, Caindo. eu não sou estranho. Não, ele não chegou a cair, mas eu não sou estranho a ideia de fazer cenas de ação em sistemas táticos em cima de veículos. Agora, eu acho que se você faz isso num sistema narrativo, facilita sensivelmente. Mas ele perde em protagonismo, não em protagonismo, mas ele perde em, vamos dizer assim, força da build, né? Ou seja, quando a gente joga D&D, você faz lá o personagem cavaleiro, do 3.0 3.5 eu lembro que tinha muito isso. Você fazia o guerreiro, e aí você saía pegando talento, fazia um combo de talento, pegava uns 5 talentos pro negócio. Era combate montado aprimorado, investida poderosa, investida montada, uns negócios bem assim, tipo, seu personagem está em cima de um cavalo, ele é o cão chupando manga. Aí você chegava numa dungeon e o cavalo não entrava. Faz o quê? Fudeu. Então, assim, existia essa questão. Quando você faz um sistema narrativo, e aí eu vou citar o Dimension 20, eles fizeram o Never Stop Blowing Up, era uma aventura com um sistema adaptado do Kids on Bikes, que era 100% filmes de ação dos anos 80. E aí ele foi escalando para ficar cada vez mais maluco, cada vez mais bizarro e tudo mais, porque tinha essa lógica de Never Stop Blowing Up. E aí qual foi a solução que eles deram? Eles simplesmente fizeram com que um dos atributos na ficha fosse dirigir. Porque toda vez que alguém vai dirigir, o cara vai rolar o dado de dirigir. Começava lá com D4, depois ia aumentando e tal. E aí, de acordo com o que o cara quer fazer, o mestre fala. Você tá dirigindo numa pista normal, às vezes eu não vou nem te pedir um teste. Você quer dar um cavalo de pau? Você vai ter que fazer um teste. Aí vai rolar o seu D6, D8, D10. Vai rolar o seu D10 e você precisa tirar 7. Pra você não ter um problema. Você fazer ele pianinho. Não, eu quero fazer uma manobra Velozes e Furiosos. Aí você faz 10 subir. filmes pra poder jogar o dado. Vai subir pra 14 a dificuldade. Não, eu quero, entendeu? Tipo assim, você vai aumentando a dificuldade de acordo com a pessoa. A pessoa descreve o que ela quer fazer, você aumenta a dificuldade, ela tem um atributo. É simples, é básico. E aí, novamente, qual é o problema disso? É que você não tem uma build. Se o seu personagem tem um dado bom em dirigir, acabou. Resolveu. Então, eu acho que esse ponto é interessante. Em sistemas táticos, isso pode ser um risco grande por todos esses elementos que o Vermelho e o Luiz mencionaram. Agora, para o sistema narrativo, é bem mais de boas. Só que você tem que ter ciência que você está abrindo mão de toda a parte que, para muito jogador, é interessante. Cadê o... Agora eu vou começar, assim como a gente mencionou muito Acabou Escultural, eu vou mencionar o vídeo do Vermelho sobre perfis de jogadores. Tem jogador que não vai ficar satisfeito com isso. O cara vai falar, eu fiz um personagem para ser piloto, eu quero que ele seja o Akira, eu quero que ele seja o como é que era? O Golden Boy, eu quero que ele seja o cara cabulosíssimo em cima de uma bicicleta. Aí você vai não dar nenhuma oportunidade do cara andar de bicicleta na sua aventura? Babaca. Não faça isso. Então, especialmente se você tiver um personagem que tenha sido pensado para esse tipo de situação, você tem que ter ciência de que você vai ter que ter mais situações como essa para valorizar o que ele fez, e, portanto, você vai ter que pensar com mais cuidado, com mais carinho nas regras que você vai usar. Quando eu narro, eu sempre faço com que as viagens elas demonstrem riscos. Provavelmente o próximo tema vai abordar um pouco sobre isso. E nesses riscos pode acontecer milhares de coisas. Mas pelo menos uma vez, eu vou usar uma cena onde uma ação importante vai acontecer usando meios de transporte. Porque eu considero que traz um perigo real, queda, a pessoa tem que se equilibrar, e quem tá guiando é ágil, mas o mago que não tem agilidade nenhuma tem que ficar se segurando, e ele não consegue lançar magias, e o clérigo não consegue usar besta, e o guerreiro não consegue usar o corpo a corpo, e eles têm que se defender, ou seja, é um desafio muito interessante para que os jogadores percebam que não é só ter um personagem especializado, eles têm que ter versatilidade, senão eles vão ser engolidos pela história. Atropelamento, ó, MHG falou interessante. Duas coisas que o MHG falou que tem de interessante nessa parte foi o seguinte, ó.
Ele falou do barco, caiu do barco, o barco freia. Não, existe uma coisa importantíssima em cena de ação, que é a manobra. Os veículos, eles têm que ter uma característica chamada manobra, que faz parte do deslocamento. E a segunda é atropelamento, que é fatal, né? Uma carroça, 2 cavalos passando, igual essa carroça que tá aí, ó, tem 2, 4, 6 cavalos, e mais uma carroça de 4 rodas, passando por cima de você, meu amigo, eu acho que não é difícil sobrar alguma coisa. Mas vamos falar da manobra. Quando os cavalos estão andando normalmente, o Marcelo falou que agora é 18, né, no quinta edição. Na terceira edição era 15 metros. É 18. Na terceira edição era 15 metros, mas a diferença é pouca. Quando o cavalo tá andando a 15 metros, ele tá lá só de boinha, dando aquela trotada legal. Quando ele vai correr, a corridinha dele é 30. Se ele dispara, ela vai para 45. E se ele vai no sprint máximo dele, ele chega a 60. Só que assim, ele cansa rápido na velocidade máxima. Então quando você tá dando a corrida de 30, que é o segundo nível de deslocamento, e você precisa fazer uma curva, como que você faz isso? E aí é onde falaram aqui no tema anterior das regras. O D&D, ele não traz essas regras. Você vai ter que imaginar mais ou menos como as regras de voo, que é a qualidade ruim, a qualidade regular, a boa e a ótima. A qualidade de voo ótimo, você vai, para e volta na mesma linha. A qualidade boa, você consegue fazer uma curva de 45. Uma qualidade regular, você faz uma curva de 60. E para você ter ruim, cara, você tem que dar uma voltona para conseguir fazer a curva. Você pode adotar exatamente esse tipo de situação para você usar o seu transporte. Ver o nível da velocidade que ele está usando em comparação ao deslocamento básico. E quanto mais devagar, melhor é a manobra que você tem para fazer. Quanto mais rápido, maior é o caminho que ele tem que percorrer. Eu acho que faltou isso daí. Senão... Acho que não sei se não tem em lugar nenhum, ou talvez nos suplementos de guerra, no livro né? de mestres que fala sobre isso, que fala sobre combates em massa, né? Porque se envolve muito movimentação em massa de exército e tudo mais, de cavalaria. É só lembrar do filme do Alexandre o Grande, que mostra muito essas movimentações de cavalaria. E não lembrar dos Rohirrim do Senhor dos Anéis, que eles não seguem nenhuma lei relacionada. Eles correm de ré com o cavalo, meu amigo. Eles correm de ré com o cavalo. Então, tem toda essa movimentação que é necessária para um grupo de cavalaria conseguir fazer uma curva. É complicado, mas enfim, vocês entenderam. Vão pesquisar algum suplemento, vão ver algumas regras legais e depois fala aqui pra gente.